Olá, seja muito bem-vindo para o nosso quarto encontro da disciplina Administração de Produção e Logística. Hoje nós vamos trabalhar com o tema mapeamento do processo produtivo. E para entender um pouquinho mais sobre o tema, vamos para a agenda do dia. Como primeiro tópico do que nós vamos tratar hoje, a gente vai falar dos tipos de layout. E ó, presta atenção na grafia aqui do layout, que é assim mesmo, né? É do português layout, não layout com AY, como a gente está acostumado. Fluxo de materiais, para entender qual a importância do fluxo de materiais dentro do processo produtivo. Vamos lembrar ou relembrar um pouquinho sobre as técnicas de tempos e movimentos, né? Que tipos de metodologia a gente usa para empregar disso e qual a importância dentro, né, da gestão da produção. A quarta parte da aula a gente vai falar de folha do processo, a gente já falou de projeto de processo e agora nós vamos ver cada etapa desse projeto sendo desenhado dentro de uma folha de procedimentos. Depois, as principais técnicas e métodos aplicados à produção e fechamos a nossa aula trabalhando um pouquinho sobre a questão do just in time. Então a gente vai iniciar o nosso encontro trabalhando um pouquinho sobre cada um desses pontos. E para iniciar com o nosso primeiro slide, a gente vai falar sobre o layout e os tipos de layout que a gente pode encontrar dentro da planta produtiva. Então nós temos aí, né, que o layout, que também é conhecido como arranjo físico, em 2016, Ferreira, que é o autor do nosso livro Gestão da Produção, diz o seguinte: em gestão da produção, ou arranjo físico, né, ou também chamado layout, e nós vamos adotar aqui a palavra em português e não a palavra em inglês. Então, o arranjo físico, né, ou layout de uma operação produtiva, nada mais é do que a maneira pelo qual serão posicionados os recursos de transformação, ou seja, as decisões de onde colocar todas as instalações, todas as máquinas, todos os equipamentos e também o pessoal de produção. Então, o layout vai determinar como os processos vão fluir dentro da planta produtiva, onde estão e como eles vão se transformar. Sempre que eu falo layout, eu vou pensando em disposição das coisas. Então, como os equipamentos vão estar alocados dentro da minha indústria, quais são os principais pontos a serem considerados no momento da transformação das entradas em saídas, né? Aonde as pessoas estarão alocadas dentro desse layout que está distribuído, e tudo isso vai determinar com certeza, né, o êxito de um processo produtivo. Quanto mais eu trabalho no layout, mais adapto às necessidades ergonômicas, né, do trabalho, mais eu tenho a possibilidade dele ser bem sucedido dentro do processo. E aí existem alguns objetivos que a gente precisa destacar quando a gente trabalha com layout. Então nós temos alguns aí, né, destacados. Eu vou apresentar para vocês 8 objetivos, então tem o primeiro slide aí que fala que é um dos primeiros objetivos do arranjo físico do layout é a segurança. Então, todos os processos considerados perigosos, eles devem estar muito bem sinalizados, né? As áreas de acesso restritos devem estar definidas e todos os pontos devem estar muito bem destacados para que não hajam problemas dentro desse processo. Outro ponto, né, e outro objetivo importante do layout é a questão da extensão do fluxo. Ele é importante para a gente conseguir otimizar o fluxo de materiais, né, otimizar o fluxo de informação que vai acontecer e também o fluxo de cliente. Então, toda essa extensão de fluxo é necessário também para que o layout seja mais bem elaborado. É preciso que o fluxo determine uma boa clareza, com uma sinalização bem clara do fluxo de materiais, tanto para colaboradores como para cliente dentro do processo produtivo. Outro ponto, né, que a gente considera como objetivo do layout é o conforto para os funcionários.
Então, um ambiente de trabalho que seja ventilado, que seja bem iluminado, né, que tenha uma proteção para ruídos, para sons e assim sucessivamente. Vamos para os outros 4 objetivos, então, né, do arranjo físico. Outro objetivo de se trabalhar bem o layout é a coordenação gerencial. Então, a localização dos colaboradores e a disposição de comunicação entre eles e a gerência deve ser facilitada. Outro objetivo é a acessibilidade. Todas as máquinas e equipamentos devem apresentar um bom nível de acessibilidade, tanto para a limpeza quanto para a manutenção, né? O uso adequado de todo o espaço disponível, um bom layout deixa apenas o espaço necessário para as atividades acontecerem. E, por fim, flexibilidade de longo prazo, né? Então, o arranjo físico deve permitir futuras expansões. Então, olha quanta coisa importante a gente tem que determinar quando a gente está falando de um layout, né? Quantos olhares e quanto processo eu preciso fazer para que o layout tenha necessariamente o olhar correto ou a precisão que eu preciso na hora da elaboração da minha planta produtiva. Então, para a gente começar a falar de produção, eu preciso necessariamente saber onde disponibilizar cada um dos equipamentos e as pessoas dentro dela, né? Eu tenho que pensar que esses equipamentos vão precisar de manutenção, eles vão precisar ser abastecidos regularmente, então tem que pensar em todos esses processos. Quando eu tenho o produto acabado, como é que ele vai ser disponibilizado para ser processado de repente ou, né, levado até o meu armazém? E isso tudo vai me dando condições de pensar que processos estão envolvidos quando eu desenvolvo um layout adequado para a minha planta produtiva. Sempre que eu falo de layout, eu tenho que pensar que os processos de produção vão ser contínuos. E geralmente eles são feitos em larga escala, né? Então, são processos repetitivos em massas e que também acontece em larga escala. Eles podem ser repetitivos em lote, né? E aí a gente vai ver um flop show ou uma linha de produção. Gente, flop show é um tipo de processo onde é produzido um número elevado de artigos diferentes, normalmente em pequenas quantidades. Então, eu vou fazendo lotes dessas pequenas quantidades. Um processo por encomenda, né, que a gente chama também de jobbing, ou, por fim, um projeto por processo, né? E aí tem muitas empresas que acabam adotando um projeto por processos. Então, cada processo vai dar uma característica diferente, né? E também uma tipologia diferente. Então, o primeiro aqui que a gente vai trabalhar é o tipo de layout por processo, né? Normalmente, ele é utilizado em operações com grande variedade de produtos. Sua principal característica é a alta flexibilidade, o que pode levar a uma baixa eficiência, então tem que tomar muito cuidado. Ou, né, a um aumento do tempo de atravessamento. A gente tem aqui, né, uma biblioteca e cada um desses livros tem, então, olha só, quando eu tenho que buscar um livro, toda a catalogação, né, se a gente for pensar dentro do processo, então o layout por processo, ele vai ser agrupado em postos de trabalhos ou departamentos de acordo com a sua função. Então eu posso ter, dentro da minha biblioteca, lá da faculdade, por exemplo, a prateleira com os livros de administração e dentro dessa prateleira, em um determinado momento, eu tenho os livros da disciplina Administração de Produção e Logística. Então, todo layout por processo, né, ele determina que quem movimenta é o material ou o componente produto, a aplicabilidade usual são produtos rotineiros e muito variados, para uma produção intermitente e equipamentos universais pesados. Exemplo aqui, uma usinagem, uma fundição ou ainda uma biblioteca. Mas então a gente vê aí, então quando eu tenho um layout por processo, eu tenho que ter toda uma alta flexibilidade dentro do trabalho, porque isso pode gerar um retrabalho muito grande. O outro modelo, né, a gente pode trabalhar com outros tipos de processos, que eu vou apresentar para você agora.
O segundo tipo de layout é o layout por produto, também conhecido como arranjo em linha. É aplicado geralmente em operações que destacam grande volume, com uma sequência de processos que é muito similar, muito rotineira. Então, quando a gente fala de eficiência por produto, eu estou pensando em alta eficiência e baixa flexibilidade. Aqui é adequado para produzir grandes volumes com pouco produtos na linha. E olha aqui como é que a gente trabalha, né, dentro desse processo. Quem movimenta é o produto. A aplicabilidade, né, as usuais são produto único ou de pequena variedade, né, em larga escala, com equipamentos dedicados, posicionados na sequência do processo. Então a gente usa aqui como exemplo a linha de montagem de um carro ou um restaurante self-service, onde os produtos são alimentados na sequência. Então vamos pensar aí dentro de uma fábrica de automóveis, onde eu tenho o projeto por produto, né? Então tenho todo o layout dela disponibilizado por produto, que vai passando de série em série, até que ele tenha o ciclo dele completo e o produto esteja finalizado. Vamos para mais um tipo de layout, para a gente entender a diferença entre os dois primeiros, que é por processo e por produto, que foram apresentados até agora. Por fim, a gente tem o layout fixo posicional, né? Nesse layout, a eficiência geralmente é baixa, mas com um alto grau de customização. Eu consigo fazer produtos únicos, né? E geralmente em pequena quantidade. Dá uma olhada aqui na foto, ó, a gente está elaborando a construção de uma rodovia. Então a gente está fazendo uma pavimentação. Então ocorre quando o material ou pessoa fica estacionado durante o processo. No arranjo físico posicional, os recursos são deslocados até o local de fabricação. Até porque eu não tinha como fazer o contrário, né? Não tinha como levar a rodovia até a produção. E aí a gente tem, como exemplo disso, construção civil, estaleiros, né? Quando está construindo navios, ou avião de grande porte. Quem se movimenta nesse caso? Quem se movimenta são os equipamentos e os maquinários, né? As instalações ou ainda a mão de obra. Qual é a aplicabilidade para projetos, né? Geralmente sob encomenda. Exemplo, construção de uma rodovia, né? Os estaleiros, quando a gente está construindo navios, o produto fica parado e tudo se move em volta dele, e também com grandes aviões. Restaurantes de alta classe e a construção civil, que trabalha fortemente dentro deste modelo. Então, todo o olhar voltado para o fluxo de materiais, né, começa com um layout muito bem arranjado. Então, eu preciso entender onde estão as coisas, como é que eu vou disponibilizar o meu equipamento dentro do layout da minha indústria, para que eu consiga chegar no melhor resultado possível. Eu preciso lembrar, né, que todos os espaços ali precisam ser extremamente bem aproveitados, e cada vez mais nós temos espaços reduzidos que precisam ser trabalhados da melhor maneira possível. Então, se a gente for pensar numa coisa mais simples, vamos imaginar quando a gente entra numa loja e tem todo um layout, né, organizado, os caixas na frente, eu tenho todo um olhar, eu não sei se você sabe, mas toda vez que a gente entra numa loja, os produtos estão disponibilizados para que a gente entre e gire no sentido anti-horário. Então a gente passa pelo lado direito da loja, onde estão os produtos que geralmente são mais customizados ou mais caros, e eu vou virando até chegar no caixa, onde vão ter vários produtos repetidos, pequenos, com pouco valor agregado, mas que vão compor todo o caminho para eu fazer a minha compra. Isso se chama layout e não é diferente dentro de uma grande fábrica. Eu preciso pensar aonde vai estar cada peça, cada maquinário, como eu vou alimentar esse maquinário para que não tenha problemas na hora da produção. O layout é fundamental para que a gente consiga necessariamente, né, apresentar eficácia e eficiência para o modelo produtivo da nossa organização. Então, fechado esse primeiro bloco, nós vamos dar sequência nos assuntos que nós vamos tratar hoje.
Então, o segundo momento aí, nós vamos falar do fluxo de material, e eu não consigo imaginar um fluxo de material se eu não tiver um layout bem definido. Então, vamos aí para uma citação do que seria o fluxo de materiais. Ferreira, né, em 2016, nos diz o seguinte: o fluxo de materiais ele é essencial dentro de um processo produtivo, pois define o caminho, né? Então ele vai trilhar o caminho do produto desde a matéria-prima até a disponibilização para venda e distribuição. Então, em uma empresa, né, mais especificamente dentro do processo produtivo, os materiais vão circular, né? Então, vai lá, entra um posto produtivo até a sua concepção final, né? O produto precisa estar pronto para comercialização. Então, vamos ver, ó, mas o que significa, então, processo dentro desse contexto de fluxo de material? Então, dentro desse contexto, o fluxo de material são as atividades necessárias e que resultarão no produto ou serviço a ser comercializado. Se eu for pensar no fluxo de materiais e for usar novamente a questão de uma fábrica de automóveis, vamos pensar em todo o processo desse fluxo de materiais. Então, eu vou ter o esqueleto do carro, aí as chapas de aço que vêm vão ser juntadas a ele, depois eu vou para o processo de pintura do automóvel, né? Aí, na sequência, a gente vai toda a parte de acabamento interno, acabamento externo, motor, todo o processo sendo construído numa linha, né, que vai dando cada um dos modelos acontecendo. Isso é um layout por produto que está acontecendo e desenvolvendo ao longo de todo o processo. Então, o fluxo de materiais ele vai ser muito mais eficiente, ele vai dar muito mais resultado para o processo como um todo, se ele tiver um início, um começo e um fim muito bem programado. Se você se lembrar no finalzinho da última aula, nós falamos exatamente disso, de planejamento, programação e controle da produção. Quando a gente está trabalhando com a questão do layout, né, a gente está pensando de novo com a questão do planejamento. Quando eu começo a falar do fluxo de materiais, eu já estou programando como que esse material, né, essa matéria-prima, vai se transformar num produto final ao longo do processo. Então, olha como uma coisa está diretamente relacionada à outra. Nós finalizamos a última aula falando de PPCP e agora a gente começa a entender aonde eu aplico o PPCP dentro de uma indústria. Cada parte fazendo um processo e a gente chegando junto no final com uma planta produtiva que dá mais resultado, mais eficiência, e a gente consegue com isso criar mais, agregar mais valor para o nosso produto ou nosso serviço e o nosso cliente sair mais satisfeito no ponto final. Automaticamente isso agrega valor ao nosso produto e a gente tem um resultado mais interessante. Vamos continuar. Bom, vou apresentar aqui para vocês agora, então, um videozinho que explica como funciona todo o fluxo de materiais e a importância dele, né, dentro do processo produtivo. Repare que, se eu não tiver um layout adequado, isso não vai funcionar adequadamente. Está vendo como o layout vai acontecendo e o fluxo de materiais vai seguindo dentro de um processo encadeado para dar um resultado final?
É super importante dentro do fluxo de materiais a gente analisar os processos e como cada processo mantém uma relação direta com os outros. Então tem um processo, dentro dele tem os subprocessos e dentro desses subprocessos pequenas atividades que vão determinar o passo a passo para que a nossa produção aconteça da melhor maneira possível. Vamos entender um pouquinho mais na figura a seguir. Então tá aí, ó. Então tem os macroprocessos, que é tudo que vai acontecer dentro da produção. Se a gente pensar, né, na produção de um carro, então é o automóvel entrando aqui e ele seguindo uma sequência ordenada até ele chegar num subprocesso, né, que é a parte de acabamento, e dentro desse subprocesso eu tenho mais um monte de atividades, entre elas, né, a instalação do painel, a instalação dos bancos, tapeçaria e assim sucessivamente. Então, o macroprocesso geralmente demonstra a empresa como um todo, né? Seria essa etapa aqui, ó. Todo o processo da empresa ou do negócio principal da empresa. A gente costuma chamar isso também de core business, né? Que é o negócio principal da empresa. Então, cada um desses processos aqui, ó, né, vai gerar um subprocesso, que acaba sendo as atividades que vão gerar as atividades chaves para que o nosso produto seja bem elaborado. Geralmente, eles são desmembrados em pequenas atividades, né, para ser executado de modo mais específico. Dá uma olhada aqui no exemplo que eu trouxe para você, que fala da hierarquia do processo de uma padaria. Então, nós temos aqui, ó, um macroprocesso, né, inicial. Ó, então, vamos tentar imaginar, então, junto em sintonia com a imagem anterior. Então, o macroprocesso seria a comercialização de pães. Então, aqui está todo o olhar para o que a empresa realmente faz. Aí eu vou tendo vários processos que vão sendo disponibilizados dentro desse modelo. Então, a primeira deles é a produção, né? A segunda é o processo de compras, o terceiro aqui, assim sucessivamente. Vamos fazendo vários processos conforme vai sendo a necessidade do meu produto. Então, aqui nós vamos usar só 2 processos e eu vou explicar mais especificamente o processo de produção, que é o que interessa para a gente. Dentro do processo de produção, eu tenho 2 subprocessos. O primeiro é fazer a massa dos pães e o segundo é assar os pães. Dentro do processo de fazer a massa dos pães, eu vou ter tarefas para realizar. Então, misturar os ingredientes, né, amassar a massa e assim por diante. Eu vou fazendo toda a descrição de uma hierarquia dentro dos processos. Lembra que a gente falou de projeto de processos? Que ele ia dar toda uma sequência na questão da linha de projetos da produção? Então, aqui a gente está desmembrando o processo em subprocessos e depois em pequenas tarefas para o resultado acontecer da melhor maneira possível. Então a gente vai vendo que cada uma desse macro processo, que se a gente for pensar numa aula como um macro processo, a gente tem 4 encontros. Então a aula de administração de produção e logística tem 4 encontros. Dentro disso eu tenho um subprocesso que é uma das aulas. A 4ª aula que a gente está falando, né, sobre algumas ferramentas do processo produtivo. E dentro dessa aula eu tenho uma atividade relacionada a layout, a segunda atividade relacionada a fluxo de materiais. E agora a gente está trabalhando com os processos. Consegue entender que para tudo a gente vai criando um layout e a gente vai vendo um fluxo dos acontecimentos, dos materiais e das atividades que estão propostas? É nesse sentido que a gente vai trabalhar com a produção. E quanto mais detalhado eu tenho, quanto mais descrito isso, mais a probabilidade do meu planejamento acontecer de uma maneira em sinergia com a programação, né, para na hora que eu estiver fazendo a produção acontecer, eu fazer os controles necessários e ter o produto realizado da melhor maneira possível. Vamos continuar. Dentro desse processo todo, a gente tem algumas ferramentas que a gente usa para mapear os fluxos ou os processos. E a gente chama essa ferramenta de CIPOC. Então, a CIPOC é a sigla para as iniciais aqui, ó, de supplier,
OS, Inputs, Process, Outputs e Customers. Então a gente tem a ferramenta CIPOC e cada uma delas, né, vai dando uma explicação de como um processo funciona no nosso modelo macro, né, explicando todo o processo da empresa. Lembra lá que a gente tinha aquela figura que fazia os desenhos? Ó? Então toda a parte macro do processo. Então ele vai falando 5 palavras para falar, né, então do fornecedor, né, das nossas entradas, dos nossos processos, das nossas saídas e dos nossos clientes. Cada uma dessas ferramentas traz uma característica diferente, né? O supplier, então, é uma pessoa ou uma organização provedoras dos inputs para os processos. Né? O input é o próprio material, né? A matéria-prima, né? Pode ser recursos, eu posso como input ter pessoas aqui dentro do processo, né? Ou mesmo todas as informações que são necessárias para o processo acontecer em si. Já o processo são todas as atividades que estão sendo estruturadas, né, aqui, ó, para que a produção aconteça da maneira adequada. Os outputs são os produtos ou serviços que são resultantes do processo e o cliente é aquele cara que vai consumir o meu produto. Vamos imaginar o seguinte, se eu tenho todo um processo produtivo, vamos pensar de uma maneira bem simples para entender o CIPOC. Vamos imaginar que eu sou a pessoa que eu vou estourar uma pipoca. Então, primeiro eu tenho que ter, né, a pessoa que vai fazer, no caso eu. Segunda parte, eu preciso do input, a entrada, então eu preciso de equipamento de modo geral. Preciso de um fogão, preciso de uma panela, preciso de óleo, preciso de sal e preciso do milho de pipoca. Então, a terceira parte são os processos. Eu vou ter que ir lá, misturar isso tudo, esperar a temperatura ideal, mexer bastante essa pipoca para que a minha produção saia da maneira que eu planejei, que eu programei. Por fim, eu tenho o output, que é a pipoca pronta, que eu vou disponibilizar, então, numa grande bacia, sei lá, em baldinhos, e vou disponibilizar para os meus clientes, para os meus consumidores, que no caso vou ser eu, ou a minha família de modo geral. Então, é uma maneira simples de explicar a ferramenta, mas eu tenho que pensar nesse fluxo do processo de modo intermitente, do ponta a ponta, para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. O mais importante do uso da ferramenta é que ela me dá condições de entender cada um desses passos, e aí eu faço todo o planejamento e a programação para que a minha produção funcione da melhor maneira possível. Na sequência, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta. E aí, para fazer ela acontecer de modo geral, eu vou pensar em alguns símbolos que me ajudam a compreender a ordem para que o processo aconteça. Ferreira, em 2016, nos mostra o seguinte, ó, sempre que eu vou estar trabalhando com uma operação, né, na hora de eu fazer todo um olhar para a produção, eu vou colocar ela como em forma de círculo, né, e ele vai indicar que tem uma operação que está acontecendo. Um exemplo, então, seria pregar um prego, fazer alguma mistura de modo geral, ou ainda digitar. A segunda figura, né, que está aqui, ó, em formato de uma seta, então, toda vez que a gente vê essa figura dentro do fluxograma do processo, a gente está falando de transporte. Então, é uma seta que indica transporte, por exemplo, mover material com carrinho, material por correia, ou carregar o material, no caso, de um mensageiro. Sempre que eu penso no triângulo invertido, eu estou falando da estocagem, que significa, então, que a gente tem um processo de estocagem que o produto já está finalizado. Exemplo, líquidos em containers, produtos acabados em pallets, ou ainda documentos dentro de arquivos. A letra D, dentro do processo, significa a demora do produto no processo de produção. Então, um exemplo, esperando o elevador, material está ao lado da bancada, aguardando processamento, ou ainda formulários a serem preenchidos dentro do processo. Sempre que eu tenho o símbolo de um quadrado ou de um retângulo, significa que eu preciso fazer um processo de inspeção.
né? E o exemplo disso é examinar as peças acabadas, verificando a pressão de uma caldeira, por exemplo, ou ainda as instruções escritas dentro deste processo. Cada um desses símbolos vai determinar necessariamente a construção de um fluxograma. E eu uso esse fluxograma para fazer todo o fluxo de materiais dentro do processo. Então, a minha planta produtiva, antes dela acontecer e o meu processo produtivo acontecer, eu vou lá e crio um fluxograma de todas as atividades e de que modo essas atividades vão impactar dentro do desenvolvimento da produção. E aí, cada um desses símbolos com uma, com uma denominação em comum, né, vai criando uma condição de analisar os processos de ponta a ponta. Vai ficar mais fácil visualizar isso na próxima figura. Então, olha lá, a gente vai aqui fazer uma construção de um fluxograma vertical. Então, o que a gente recomenda? Que, primeiramente, sejam listadas todas as atividades, né, do processo. O que eu vou fazer de ponta a ponta deste processo para que eu tenha o meu resultado final. Como a receita que eu dei da pipoca, né? Mas aqui a gente vai colocar, então, numa situação real. Depois, a gente tem que analisar cada uma das atividades e atribuir uma simbologia para elas, ó. Então tá aqui, ó, né, a operação, o transporte, a inspeção, a espera, o estoque e assim sucessivamente. Então eu tenho ali, ó, né, pegar os ingredientes no depósito. Essa setinha aqui para baixo indica necessariamente que eu tenho um estoque. Então a gente vai começar a trabalhar com isso. Depois eu vou transportar isso para o local adequado para fazer o pão. Olha lá, então o segundo passo do fluxograma. Depois eu vou dizer que ela está em operação. Aí na sequência eu vou demonstrar quanto tempo ela demora para ser produzido. Foi produzido novamente em transporte. De novo a bolinha aqui para dizer que está em estoque. Novamente em transporte, até a gente fechar com um novo estoque. Então, o fluxograma é fundamental, né, principalmente quando a gente trabalha na produção, para a gente entender cada peça-chave dentro do processo. Eu consigo construir toda a dinâmica do fluxo de produção analisando um fluxograma vertical que vai me explicar o passo a passo e cada uma das etapas. Então, eu posso olhar um fluxograma e entender que período da parte da produção que está acontecendo. Isso vai me ajudar a entender se eu tenho um gargalo ou algum ponto a ser trabalhado, onde eu tenho que mexer e de que modo isso vai ajudar a fazer o controle do processo produtivo. Olha de novo aí o PPCP acontecendo, a parte do controle acontecendo de modo adequado para os resultados da organização acontecerem de modo mais favoráveis. E aí a gente pode trabalhar com dois tipos diferentes de produção que eu vou apresentar para você agora. Que é o sistema puxado, né, que a gente chama de pull, e o sistema empurrado, que a gente chama de push. Então vamos lá. Toda vez que eu falo um sistema puxado, eu tenho como um princípio que o início da execução da produção ou da operação vai ser a partir de um pedido do meu cliente. Né? Então eu faço o pedido e a partir daí, né, toda a produção acontece. Se a gente for pensar em um restaurante, aqui seria um restaurante à la carte. Então eu vou lá, olho no cardápio, né, faço o pedido e só a partir daí começa a ser elaborada a construção do prato que eu pedi para ser feito. Quando a gente fala né, já do sistema empurrado, eu já começo a pensar de uma outra maneira. Então, tem toda uma execução da operação que já foi antecipada ao pedido do meu cliente, operando apenas uma previsão da demanda. E aqui nesse sistema, gente, a demanda é fundamental. Aqui também eu preciso pensar na minha demanda para eu não ficar sem matéria-prima. Mas no empurrado, né, vai imaginando o sistema de um self-service, que eu vou comprar uma série, ou o problema nem é comprar matéria-prima, mas eu vou fazer uma série de comida, né, esperando um fluxo grande de uma demanda bem grande de produção,
e depois meus clientes não comparecem para consumir os meus produtos. Então são dois modelos diferentes de demanda que ajudam a entender o fluxo dos materiais e como a produção vai acontecer dentro desse cenário. Vamos assistir um vídeo bem divertido do Spoleto, muito provavelmente você já viu, para a gente entender o processo, né, de uma demanda e de como, se ela não for muito bem programada, tudo que pode acontecer ao longo desse processo. Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? O que mais quer? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu Que odeio mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, O que você eu tô quer? pensando. Eu quero palmito. Quer palmito? Quero palmito. Fala, Quero. não, palmito. Quero mais palmito. E aí? Oi, vai ser. Tá sendo 20. Não, já. Cancelamento na Central 9. Você aperta o 9. Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, qual é o 6 ao contrário, caceta. Sobe. Sobe. Andar. Não sei. Onde é que você vai, senhor? Médico. Sim, mas médico pode ter médico em qualquer lugar. Tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico no milho, palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Não, é procto. Décimo. Não, deixa eu conferir, que eu não tô. Eu não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Se é na frente é urologista, se é atrás é procto. Por que que o senhor apertou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina, ela deixa muito clara. O 4 é pra cancelar. O 5 é pra parcelar o financiamento. O 6 não é pra apertar o 9. O 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. Deixa eu ver. A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila pra decidir, mas esperou para decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora tá vendo azeitona na sua frente, senhora? Tô. Então tem azeitona. Então tem, olha aí. Tá, mas você tem da verde? De que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta. É preta, então só tem da preta, senhora, não tem da verde. Aquela ali é ervilha? Se não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Deixa eu ver. Vou querer então milho. Milho. Gente, é muita coisa, é muito difícil. Tem muita Nossa, é muito difícil. Chega a ser impossível, senhora. Tá, então peraí. O que eu já coloquei, moço? Milho! A senhora só colocou milho! É isso que a senhora colocou! Só milho, faltam 7. Tá. Tem palmito? A ideia do vídeo é mostrar pra gente que a planta produtiva tem que ser bem organizada, o processo deve ser bem projetado, cada processo tem que ser bem analisado para usar o sistema adequado. Aí, no caso, uma coisa que fica muito evidente também é a questão do treinamento da equipe que vai trabalhar na linha produtiva, porque senão a gente vai ter retrabalho, reprocesso, acidentes acontecendo dentro da minha linha de produção. Então, olha quando a gente muda o operador, né, para várias outras funções diferentes e ele não tem o treinamento adequado, ele não se adapta a nenhum lugar. Né? E ele volta novamente para a planta produtiva, ele está em treinamento, mas ainda não se desapegou dos velhos hábitos ou dos velhos costumes. Então a gente precisa sim, além de trabalhar com todo esse fluxo de produção, pensando no sistema produtivo que vamos usar, né? Se vai ser um sistema puxado ou empurrado, também em toda a equipe que vai estar ali dentro, né? Que são os recursos que vão dar condições ou não da produção ser bem estruturada. E a gente pode ainda pensar em tudo isso, pensando nos ambientes de produção no qual nós vamos produzir. A primeira característica do sistema de produção por ambiente é o Make to Stock, né, também conhecido como MTS. O exemplo é a grande maioria dos produtos, né, de prateleira ou consumo geral,
E as observações que tem que ser colocado nessa característica são que ela é produzida para estoque, geralmente por produtos personalizados, que vão ser rapidamente atendidos ao cliente, baseado na demanda e que gera um alto custo de estoque. Então, se eu for adotar esse tipo de ambiente, eu já tenho que pensar necessariamente, né, nos pontos que isso pode fazer. Então, o ambiente de fabricação por estoque tem todas essas características que eu disse para você. Quando eu falo do Assemble to Order, né, o ATO, o ambiente de montagem sob encomenda geralmente, um exemplo aqui é o computador pessoal, envolve a programação realizada de acordo com os componentes ou subconjuntos numa montagem feita por encomenda, né? As empresas montam seus subconjuntos, o produto final sempre é configurado pelo cliente. Então, imagina um computador, eu vou montando meu computador e vou criando as necessidades que eu quero, né? O produto final, geralmente, ele respeita a solicitação do cliente e o prazo médio de atendimento ao cliente gira em torno de um prazo médio para isso acontecer. Temos também como características de outros ambientes o make to order, né? Que a gente usa para pinturas ou mesmo produtos personalizados. Então, é um ambiente de produção com essa característica e ele envolve produzir sob encomenda, né, e um prazo de atendimento alto. Aqui também a gente tem todo um produto final que vai seguir uma série de especificação do cliente. Então, a matéria-prima e os componentes críticos devem ser adquiridos e estocados para que o cliente não perca prazo com isso. Por fim, a gente tem o Engineer to Order, o ETO. Geralmente, a gente trabalha isso com grandes projetos, como obras públicas ou a construção de navios. Então, as observações que a gente vê que é uma engenharia por encomenda, participação do cliente antes de colocar o pedido, não existe estoque, né? Até porque a gente ia ter muita dificuldade de estocar esse produto como navio, e os prazos geralmente são muito longos. Então, olha quantas características eu tenho que analisar para chegar na questão de um fluxo de transporte de materiais do mais adequado possível. Então, a gente começou a falar de layout, como o layout acontece e quais são os processos que eu posso trabalhar dentro desse modelo. Que tipo de layout eu tenho diferente? Né? Que jeito que eu vou me adaptar ou adaptar a minha realidade a esse tipo de layout? Aí a gente vai vendo que o layout, né, também tem toda uma demanda de fluxo de materiais e que esses materiais precisam estar muito bem organizados, numa sequência ordenada, para que a nossa produção flua da melhor maneira possível. A gente chega num ponto que a gente vai vendo que cada processo dentro da produção ele é importante. E a gente não pode desconsiderar nenhuma dessas partes para que a nossa produção aconteça da melhor maneira possível. Vimos que existem aí sistemas diferentes de produção. Ela pode ser puxada, ela pode ser empurrada, e cada ambiente cria um modelo diferente dentro deste processo. Então, a gente vai vendo toda a linha de produção se apresentando, né, e a gente conhecendo cada uma das características principais deste processo. Outra coisa que é fundamental dentro dessa dinâmica é a questão do tempo, dos movimentos e de como isso tudo vai gerando um estudo específico para que a produção aconteça de forma adequada e apresente os resultados esperados. Então, chegou a hora da gente falar da técnica de tempos e de movimentos. Então, sempre que a gente fala, né, de tempos e movimentos, a gente tem que estudar o trabalho, né, e analisar quais são as técnicas mais utilizadas para se examinar o trabalho da pessoa dentro do cargo dela. E que isso vai levar simultaneamente, de modo sistemático, uma investigação dos fatores que acabam afetando toda a eficiência do trabalho, né? Assim como se é um trabalho que vai dar resultados econômicos ou não. Então, dentro desse estudo do trabalho, eu penso em dois outros estudos que eu preciso conhecer que vão me dar resultado. O primeiro é o estudo do método, que a gente chama de estudo de movimentos, e aí a gente pode voltar lá na época de Taylor e pensar que ele fez todo esse trabalho, né, estudando
os movimentos que cada operário tinha para fazer o processo produtivo e foi criando todo um registro sistemático de uma análise bem criteriosa dos métodos para fazer o melhor modelo de trabalho possível, né? Chegando a uma única tarefa muito bem executada dentro de todo o macro processo, como eu já apresentei para você. Por fim, a medição do tempo, né, que vai olhar toda a aplicação de técnicas para estabelecer o tempo para um trabalhador qualificado realizar um trabalho muito bem específico, né, em um nível de desempenho padronizado. Então, quando a gente fala do tempo aqui, ó, a gente está falando de padronização de processos e também de padronização do tempo para que as coisas aconteçam bem dentro da organização. E outro ponto que a gente vai trabalhar dentro desse processo é como a gente vai enxergar a ergonomia dentro desse processo de produção. Quais são os elementos, então, dos tempos e dos movimentos que vão fazer o trabalho do homem, né, ser adaptado aos procedimentos? Ou melhor, né, como os procedimentos vão se adequar às realidades humanas para que a gente não acabe criando um ambiente no qual a pessoa se machuque ou mesmo que fique parado por alguma lesão, como uma LER, por exemplo. Então vamos ver mais especificamente como esse estudo dos tempos e dos movimentos vai nos ajudar a entender como a produção pode ocorrer de uma maneira mais eficiente. E aí eu apresento para você uma definição do Ferreira que diz o seguinte, ó, no contexto da gestão de produção, a ergonomia é um estudo utilizado para adequar as condições de trabalho ao trabalhador, né? No sentido de gerar melhores condições de trabalho para essas pessoas. Então a gente tem que pensar muito bem quais são os elementos ergonômicos que a gente vai fazer dentro da empresa. Tem muitos estudos que estudam, que trabalham com a questão da ergonomia. Como a gente vai analisar a ergonomia dentro do ambiente produtivo? Né? Como é que as pessoas ficam, a posição e a altura das máquinas? Né? Os EPIs que eles estão usando, causa algum desconforto, causa algum dano? Quando ele se curva diante da máquina para fazer determinada atividade, tem algum dano para a sua coluna? Se ele vai ficar muito tempo em pé, quanto tempo de descanso ele tem que ter? Então são vários estudos de movimentos, né, que podem ser repetitivos e levar a uma lesão, ou de tempo de trabalho muito intenso, que também vai causar um desgaste, né, no ser humano e, consequência, falta de diminuir a produtividade. Então, como analisar todos esses elementos para pensar na melhor forma de criar condições para o homem conseguir entregar o seu melhor potencial para a empresa? Né? Se a gente estava falando ali no vídeo da Espoleto, que eu preciso treinar, né, e dar treinamento para que o meu gestor de produção, meu operador de produção, esteja qualificado para fazer o seu trabalho, eu preciso também pensar nos tempos e nos movimentos que podem acabar, de alguma maneira, atrapalhando o seu processo produtivo. E dentro do estudo da ergonomia, nós vamos ver alguns modelos diferentes de analisar esse processo. Então eu posso realizar um estudo de ergonomia física, que é o mais comum. Ele vai contemplar características, né, da anatomia humana, estrutura de sistema do corpo humano. Posso fazer um estudo de antropometria, que vão falar das proporções, das medidas do corpo humano, da fisiologia, da biomecânica e toda a sua relação com a atividade física. Então, vou pensar no homem e na sua constituição. E aí eu posso pensar também numa ergonomia organizacional, né? E aí eu vou pensar todos os sistemas dentro da empresa, as estruturas organizacionais, o processo de comunicação, de gerenciamento dos recursos, né? O projeto de trabalho, a organização do trabalho e assim sucessivamente. E tenho ainda a ergonomia cognitiva, que vai contemplar todos os processos mentais. Então vou analisar a percepção do homem, a sua memória, o seu raciocínio, como ele responde motoramente às interações. E aqui, ó, nessa interseção, onde eu tenho os três processos acontecendo simultaneamente, né, se eu quiser fazer a empresa ter uma linha de produção mais adequada possível, eu preciso necessariamente trabalhar
com esses 3 modelos de ergonomia, para tentar fazer com que o meu trabalhador, meu operador de produção, ele tenha a melhor condição de trabalho possível. Isso impacta necessariamente no resultado final. Porque vamos combinar, né? Se eu não tiver tempo de descanso para conseguir fazer as minhas atividades ou minhas necessidades pessoais, por exemplo, né? Tem algumas empresas que consideram isso tempo morto, né? Então é descontado do funcionário o tempo que ele usa para ir ao banheiro, para se alimentar e assim sucessivamente. Então, a adequação da máquina, né, ao formato do homem, à condição humana, isso é fundamental para que a gente tenha uma condição de trabalho salutar. E tem mais uma coisa, né? Se a gente quer produtividade, nós temos que dar condição para esse cara trabalhar da maneira certa. Vamos imaginar, né, que ele está num lugar onde a pressão é muito grande, ele tem prazos curtos para acontecer. Tenho certeza que um monte de vocês está falando assim, acontece comigo, né? E eu não dou ali uma trégua para esse funcionário, pressão em cima de pressão. Então todo o processo cognitivo dele, né, de percepção e tudo mais do trabalho, acaba fazendo um nível de estresse, e não é à toa que nós temos hoje, né, o estresse e a depressão como o mal do século. A gente precisa pensar então em todos esses cenários ergonômicos para dar melhor qualidade de vida para o nosso trabalhador, porque é ele que é responsável por dar a resposta produtiva de toda a nossa indústria. Então, é um jogo de mão dupla, onde a empresa trata bem para que o funcionário entregue o seu maior potencial. Lembrando sempre que eu consigo entregar o que eu quero para a empresa, né? Eu escolho tanto de mim que eu vou me dedicar ao meu trabalho, dependendo da forma como eu sou tratado e como eu sou reconhecido. Então não tem segredo, gente. Tratou mal, o funcionário vai deixar uma peça para estourar dentro da máquina, né? E todo um retrabalho pode ser feito a partir daí, a gente tem altos prejuízos. Então fica como a dica do professor, vamos tratar bem as pessoas, porque não custa muito e a gente geralmente ganha muito com isso. Vamos dar sequência para a nossa aula. Bom, a gente já falou então de toda a questão do movimento e da ergonomia dentro do trabalho, agora vamos falar da questão do tempo. E um ponto fundamental para isso é a questão da cronoanálise. A Slack, em 2015, diz que a cronoanálise é uma ferramenta cujo principal objetivo é analisar os tempos de realização das atividades durante a fabricação de peças e de produtos, porque determina a quantidade de tempo utilizado em tarefas que efetivamente agregam valor ao processo de produção. De novo, aqui a questão de agregar valor, e se eu consigo fazer mais rápido, de maneira mais adequada, isso necessariamente vai me ajudar dentro do processo. Isso me ajuda, a cronoanálise me ajuda necessariamente a balancear todo o meu processo produtivo, porque ela vai me determinar quanto tempo eu gasto para fazer cada um desses processos. Então eu consigo analisar os meus turnos, quanto de turno eu preciso para realizar tantos produtos e tantos serviços, e isso vai me gerando toda uma expectativa de programação de produção para que depois eu controle os tempos necessários. Então eu faço um estudo do tempo, que a gente chama de cronoanálise, para saber quantas peças eu produzo por dia. Né? Aquela máquina com aquele operador produz quantas peças por hora. Né? Se você tem um operador que produz 120 peças por hora e o outro produz apenas 100, o que está acontecendo dentro desse processo? O controle do processo produtivo vai me mostrar aonde estão acontecendo desvios ou falhas que precisam ser treinados. Né? Às vezes aquele funcionário está um pouco desmotivado e a gente precisa dar um gás para que ele tenha vontade de entregar de novo o seu melhor potencial e apresentar os resultados para essa organização. Vamos entender um pouquinho mais então da cronoanálise. Então existem algumas ações para a realização da cronoanálise. Então é importante obter as informações sobre a operação e o operador que está em estudo. É muito importante para quem vai estudar e medir a tarefa que se tenha informações a respeito. Até para saber como proceder, evitar ou identificar possíveis não cumprimentos dos procedimentos. Então quem está fazendo e como ele está fazendo. É importante também dividir a operação em elementos e registrar a descrição completa do método. Aqui a gente vai subdividir a tarefa e as atividades, né, para descrever todos esses elementos de cada uma dessas atividades. Então a gente pega lá e pega uma atividade inteira e pica ela em pequenas partes para entender aonde estão os meus gargalos e de que modo eu resolvo esses problemas.
É importante também observar e registrar o tempo gasto pelo operador. E, por fim, determinar o número de ciclos a serem cronometrados dentro deste processo. Então, a partir do momento que eu estudo os tempos e os movimentos, eu vejo de que modo esses movimentos vão ser gerados de modo ergonômico, né, para facilitar a vida do meu trabalhador. E quanto tempo cada operador leva para fazer determinado produto. Então a gente já está ali com toda a parte de planejamento e programação da produção alinhados. A partir do momento que eu tenho uma projeção e um estudo feito sobre isso, eu consigo fazer um controle, um acompanhamento de perto para ver todos esses resultados acontecendo. Então a gente fecha essa parte dos estudos de tempos e movimentos e vai para mais uma parte estudando o processo produtivo. Vamos falar agora da folha de processo, né? Então tem um exemplo bem bacana aqui, ó. Pensa numa camisa de manga longa. Pensou? Vamos lá. Pensa que ao comprar essa camisa, você se depara com mangas de diferentes tamanhos. Isso pode ocorrer se a gente considerar que uma grande produção, pessoas diferentes podem estar fazendo o mesmo trabalho de modo simultâneo, né? Ou em tempos diferentes. Olha o tempo aqui, a importância dele. Com percepções e experiências também que são distintas ou diferentes e que vai resultar num produto final diferente. Esse é apenas um exemplo da falta de padronização dentro do processo produtivo. Vamos imaginar que a gente não tem um padrão de produção. Então eu vou numa loja de sapatos e falo assim, ó, eu quero um sapato. Que número? Não tem padrão. Né? Então a gente não sabe como comprar. Vai imaginando o caos que viraria no processo produtivo. Então quando a gente fala de padronização do processo, eu sei que nem eu que sou uma pessoa alta, eu uso uma camisa de tamanho que cubra o meu punho. Então se eu vou comprar uma manga longa, geralmente as marcas diferentes têm uma pequena, né, uma pequena diferença, mas uma padronização dentro do processo. Por exemplo, calça jeans. Né, normalmente pessoas mais baixas geralmente têm que fazer a barra, porque ele é feito por um padrão médio de um brasileiro mais alto. Então quem tem aí uma estatura mais baixa sabe que quando vai comprar calça jeans, a coisa mais difícil que tem é encontrar uma perna, né, que se ajuste sem precisar fazer nenhuma dobra, nenhum ajuste dentro dessa barra. Mas vai imaginando se você não tivesse uma padronização de cintura para comprar uma calça. E teria que provar uma atrás da outra até chegar dentro do processo. O trabalho, o tempo e quanto movimento a gente perderia dentro desse processo. Então vamos entender um pouquinho mais da importância disso dentro do processo produtivo. Quando a gente vai falar de padronização, a gente tem que pensar então em algumas etapas que vão acontecer dentro desse cenário. E aí eu vou padronizar fluxo, vou padronizar tempo e também vou padronizar os movimentos. Então aí eu vou ter vários estudos para realizar. Para eu padronizar, né, a produção, eu preciso primeiro estudar o fluxo de materiais, dos tempos e movimentos, fazendo a identificação dos fluxos, dos tempos e dos métodos a serem utilizados na fabricação. Vou fazer uma validação desses estudos, vendo a validação dos fluxos, dos tempos e dos métodos junto aos meus usuários ou dos meus operadores, para criar uma padronização dentro do processo. Aí eu padronizo todo o processo de fluxo de produção, as etapas bem distribuídas, os tempos que eu vou gastar para cada uma dessas produções e os métodos utilizados para que essa produção aconteça da melhor maneira possível. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema, eu vou passar para você um vídeo. Quando nós falamos em planejamento de um negócio, uma das coisas que são um dos seus subsistemas é o processo de padronização. Olhar os processos deste seu negócio é fundamental. Uma das fontes de baixa produtividade em nossa economia é o fato de que nós nos preocupamos pouco com o processo de formalização e padronização dos nossos processos. Achamos que é um exercício burocrático, muito pelo contrário.
Deixe de lado o tempo para você poder refletir na sua estratégia, fazer o seu planejamento e coloque a sua rotina dentro de processos que serão executados sempre quase da mesma forma, porque o dia a dia não é igual, mas ele liberará espaço seu e da sua empresa para aquilo que é realmente necessário. E todo mundo ganha com essa informação. Então, fazer um estudo dos tempos, dos movimentos, do fluxo e criar uma padronização é sempre ideal para que a gente consiga fazer os resultados acontecerem. Vamos fazer uma pequena atividade para fixar um pouco mais o nosso conhecimento. E ela está aí, ó, o vídeo. Passos para padronizar as atividades do seu negócio. O João Roncati, que é o diretor do People Plus Strategy, afirmou que todo pequeno empresário deveria investir tempo para observar os processos de sua empresa. Considerando o vídeo apresentado e tudo que a gente viu até agora na aula, explique quais são os principais benefícios da padronização. Então veja aí, me fale por que é importante padronizar e eu volto daqui a pouquinho para a gente discutir. Então vamos lá, boas contribuições aqui. Santa Catarina diz o seguinte: a gente tem com a padronização ganho na produtividade e qualidade dos produtos, clientes satisfeitos e melhora nos resultados. Perfeito, e quando a gente quer padronização é isso que a gente busca. Lá do Rio Grande do Sul, além de tudo isso, ganha-se tempo, economia e evita-se perdas. Pode até reduzir o número de empregados, desde que se tenha um estudo muito bem elaborado de tempos e movimentos. Por fim, uma contribuição de Rondônia diz diminuição de perdas, agilidade no processo, economicidade e maximização dos resultados. Muito bem, gente, é exatamente isso e a gente precisa padronizar os processos para que tenha um fluxo mais interessante e mais ativo. Vamos continuar. Bom, daí a gente tem alguns benefícios da padronização. Permite utilizar adequadamente os recursos disponíveis, beneficia a operacionalização do processo. Olha aqui, ó, aumenta a produtividade, desenvolver a qualidade dos produtos e a gente acaba tendo um controle do processo positivo mais adequadamente. E isso ajuda muito quando a gente vai construir a folha do processo dentro de um processo produtivo. Então,
Então, olha lá, do projeto do processo, a gente faz uma análise do processo para a gente falar da folha do processo. Eu gosto muito dessa foto porque ela explica exatamente a folha de processos para a fabricação de uma pizza. Eu tenho a massa, o molho de tomate, o queijo, o pepperoni, aí aqui eu posso ter uma cebola, um picles, aí todos os efeitos que eu vou fazendo. Então a folha de processo, gente, é da primeira etapa até a última muito bem definida. E ela serve que, sempre que uma vez a gente tem a produção, a padronização do processo produtivo de um produto, né, todas as novas ordens de serviços, pedidos de clientes, quando entram na empresa, vão gerar uma folha de processo, né, que eu já expliquei aqui. Geralmente, essa folha de processo fica vinculada a esse produto, sendo gerenciada através de sistemas informatizados de gestão da produção, o que automatiza a geração de documento, sendo um novo padrão a cada nova produção. Olha o exemplo disso para uma pescaria. Coisa boa. Né? Eu vou ter o material, que são as minhocas e as iscas, todo o ferramental, anzol, linha, chumbada, bola e assim sucessivamente, parâmetros de processo. Então, utilizar o material e ferramental apropriado para o tipo de peixe existente no local escolhido para a pesca. Eu posso pensar nos EPIs, né? Luvas e tudo mais que eu vou ter que usar. Descrição da operação. Preparar a vara para pescar com a minhoca ou isca. Arremessar o anzol. Aguardar o anzol afundar. Instrumento de inspeção. Verificação visual. Frequência de inspeção até que eu recolho o meu peixe dentro do processo final. Então, olha, desde o modelo adequado ou o modelo mais simples, né, como uma simples pesca, eu posso aplicar a folha de processo dentro da produção. Então, toda vez que eu for pescar, eu já sei cada parte do processo que eu tenho que fazer. Mas vamos dar sequência para o nosso produto. Chega a hora da gente falar dos modelos aplicados a sistema de produção. Então, vem uma definição de Slack aqui em 2012, que diz que o sistema de produção é composto por um conjunto de atividades e operações envolvidas na produção de bens e serviços, que acabam interagindo entre si, cada qual com sua responsabilidade. E essa integração vai determinar o resultado do sistema como um todo. O Slack diz que o sistema de produção interage com as outras funções da organização, sofrendo influências do ambiente interno e externo dentro deste processo. E para falar sobre sistema de produção e o conjunto de atividades, né, a gente tem que pensar em todo o planejamento da necessidade de materiais. Como é que eu vou planejar o material para que o meu sistema produtivo aconteça da maneira adequada? E para isso a gente tem um sistema muito bem estruturado chamado MRP, que eu vou apresentar para você agora. Bom, o MRP, né, ou MRP1, é uma sigla que pode ser traduzida como Planejamento das Necessidades de Materiais. Né? Ferreira 2016-1 fala muito bem isso. E eu vou usar a integração do MRP, né, para o planejamento da necessidade de materiais, pensando que a demanda vai me determinar um plano mestre de produção. A estrutura de um produto, a linha de materiais. Todo o processo produtivo, uma estrutura de prazos. Né, e todas as compras vai me gerar um estoque. Tudo isso, eu alimento dentro do sistema de MRP e aí ele vai dar as ordens para fabricação ou reprogramação da produção, os pedidos de compra, replanejamento e vai me avisar o modelo correto para que a gente faça as coisas acontecer da melhor maneira dentro da empresa. Geralmente o MRP funciona em função de softwares. E aí eu preciso trabalhar muito bem esses softwares e alimentar ele com todos esses dados para que eu tenha tudo que é necessário para que uma produção aconteça da melhor maneira possível. Então, sempre que eu for pensar num software de planejamento de necessidade de materiais, o MRP me dá muito resultado. Mas daí a gente tem o MRP2, que fala sobre projeções futuras desse planejamento de estoque. Então, o 2, dentro do processo, né, vão gerar as necessidades de compra, as ordens de compra, tanto para itens terceiros com fabricação própria, como a respectiva ordem de produção.
Então, o MRP2 ele vai permitir que as empresas avaliem as aplicações da futura demanda nas áreas financeiras, na área de engenharia, assim como a possibilidade deles analisarem as aplicações das necessidades e usos de materiais. Então, olha as principais diferenças aqui entre os dois modelos. Enquanto o MRP1 é fundamental para que a indústria consiga controlar e planejar a sua produção rotineira, né, o dia a dia dela, sendo capaz de acionar diferentes fornecedores no momento que é mais adequado, o MRP2 ele é responsável por dimensionar os impactos causados por uma expansão dos negócios, incluindo desde a mudança em protocolos de engenharia até ajustes no setor financeiro ou mesmo no relacionamento com os nossos fornecedores. Então, enquanto um é usado para trabalhar com o dia a dia, né, com as práticas rotineiras da empresa, a gente tem aqui um outro modelo que trabalha também, né, com a questão de provisões de futuro e de como isso pode afetar o processo de modo geral. Vamos então conhecer mais algumas características próprias dos dois MRPs. Então, alguns elementos que são fundamentais dentro deste processo. Então, primeiro é a lista de materiais, que leva essa sigla aqui, que é BOM, que é Bill of Material, né, que é a parte mais difícil, também mais trabalhosa no projeto. Então, todos os projetos da linha de fabricação devem ser catalogados em todos os seus componentes. Vai imaginando o trabalho que isso dá, né? O controle dos estoques, então a informação sobre os estoques disponíveis são essenciais para uma operação de MRP. Não adianta eu ter um aplicativo ou software e não alimentar ele da maneira adequada, então é fundamental. O plano mestre de produção, que vai retratar a demanda que vai ser atendida, né, já depurada dos fatores externos, quer dizer, eu fiz uma boa adequação da minha demanda, isto é, aquilo que deve ser efetivamente produzido de acordo com a demanda do meu mercado. E, por fim, né, a questão das compras, né, que envolve toda a relação dos itens que devem ser comprados. A partir dessa listagem, o departamento de compras vai atuar de uma maneira bastante organizada. Então, olha como o MRP ajuda, é um software que ajuda a entender melhor ou a facilitar a vida da produção. Quanto mais eu abasteço, né, o sistema com as informações necessárias, com a demanda que eu vou usar, com o tipo de material que eu vou comprar e todo catalogado desde o comecinho a cada processo, isso me ajuda muito a olhar todo o sistema de planejamento das necessidades de materiais do começo ao fim. Vamos para a última parte do nosso encontro, né, para a gente entender um pouquinho mais desse processo. Chegou a hora das técnicas e métodos aplicados na produção. E aí vem o nosso amigão chamado Just in Time. O que significa isso, né? É uma filosofia que visa, então, a redução do estoque. Muita gente fala que o Just in Time é estoque zero. Na verdade, é reduzir esse estoque, produzindo somente a quantidade necessária no tempo necessário. Automóveis, né, montadoras trabalham muito com isso e trabalham de modo a entender o Just in Time de uma forma bem elaborada. E ele trata aqui de dois pontos que são fundamentais. A primeira é a estratégia. O produto é distribuído e disponibilizado no maior número de pontos de vendas possíveis para aumentar o giro, né, e automaticamente diminuir o custo, que é a segunda estratégia da implantação do Just in Time. A empresa dará o mesmo tratamento para todos os itens que compõem o seu estoque. Então, eu vou pensar bem fortemente, né, em todos os modelos que isso vai causar. Isso vai me gerar, né, uma forma diferente de pensar em componentes do Just in Time. Então, eu posso pensar em Just in Time no programa mestre de produção, para trabalhar com o Kanban, né, na redução do tempo de preparação, nos colaboradores que podem ser multifuncionais dentro desse processo, no estoque reduzido, vamos fugir do estoque zero, né, não é sinônimo de zero, mas sim de gerenciamento de estoque, e os principais parceiros dentro
desse cenário. Então, o just in time significa necessariamente produzir o que é necessário a partir de um sistema empurrado, né, vendo o que eu preciso. O cliente pediu, eu produzo. Vou tentar trabalhar no máximo com o estoque perto do zero, né, para não gastar muito com o estoque, porque a gente sabe que produto parado do estoque é custo para a empresa. Então, o just in time ajuda a gente dentro dessa filosofia. Outra ferramenta que ajuda bastante a gente dentro desse processo é o Kanban, que eu vou apresentar para você agora. Olha lá, o Kanban é uma ferramenta, né, responsável pela sincronização do fluxo de materiais e o objetivo dele é fazer com que a produção se ajuste à necessidade da minha demanda, produzindo a quantidade certa no momento certo. E aí eu tenho aqui uma série de funções para trabalhar com o Kanban. E aí Kanban são cartões, né, que eu vou analisando. Então olha aqui, o cartão verde pode definir o nivelamento da produção e da demanda, e eu vejo o tanto de lote que eu vou trabalhar, né? Já o cartão amarelo é o tempo de resposta que a empresa usa para responder para o seu cliente. E por fim, o cartão vermelho, que é a faixa de segurança necessária para que os clientes sejam atendidos. Como eu preciso trabalhar com um estoque reduzido e um tempo reduzido, o Kanban me ajuda a criar toda uma sistemática e eu vou catalogando e vou colocando impressões em cada um desses processos. Isso é fundamental para que realmente eu consiga trabalhar com o estoque muito perto do zero e facilitar toda a sequência que a gente vai fazer dentro do Just in Time. E uma evolução, né, desse processo, que a gente chama de JIT, é o Just in Sequence, que é uma evolução do Just in Time. Como é que funciona, né, o Just in Sequence? Então, ele é definido como sistema que vai de fornecimento, no qual os fornecedores estão instalados nas mediações, né, ou mesmo no site da empresa, e eles vão abastecer diretamente a linha de produção e em sequência estipulada ou tempo determinado. Isso é muito interessante porque a gente tem aqui, né, dois elos da cadeia que são importantes. Ó. Os fornecedores, que estão ali em sequência, que vão ajudar no cumprimento das demandas do meu cliente, porque eles estão ali dentro da minha fábrica. Né? Toda a parte de organização do produto vai ser privilegiada. Eu reduzo o inventário da minha empresa e também o espaço dela, até porque eu tenho um fornecedor ali dentro me ajudando com isso. Para o fabricante, né, ele vai lidar com muitas variantes, como o ganhador de pedido, que a gente viu no primeiro encontro, a redução da complexidade da montagem e também a redução do espaço do processo de fabricação. Então, são vários elementos diferentes e que a gente vai aprendendo aos poucos dentro do processo produtivo. Bom, essa vai ser a nossa última aula e a gente vai começar já a se preparar, né, para a nossa avaliação. Lembrando sempre que a gente tem 2 livros, o primeiro chama Processos Logísticos, o segundo livro se chama Gestão da Produção, e a minha recomendação é que vocês leiam os livros, né, estudem cada um desses livros. Eu trouxe, né, bastante slide, você pode perceber que as minhas aulas, nessa aula a gente tem quase 50 slides, e a ideia é tentar o máximo possível esgotar os pontos mais importantes de cada um desses livros. Né? Eu vou abrir um espaço aí para pergunta, para ver se tem alguma dúvida, e se eu não conseguir sanar as dúvidas de vocês, né, depois, por meio da tutoria, me mande dúvidas, eu vou responder o mais rápido que eu conseguir para ajudá-los na preparação para as provas de vocês. O último minutinho aí eu vou abrir para alguma pergunta, se não vier eu volto para me despedir.
Pessoal, desejo a vocês, né, muito sucesso. Espero ter contribuído com o conhecimento e o aprendizado de vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. Eu espero que vocês vão muito bem nessa prova. Aproveite a nossa aula e gabarite os nossos processos aí. Um grande abraço.